Oi, vou falar um pouquinho sobre o mapa da harmonização facial, nosso protocolo que associa a harmonização facial com o lifting não cirúrgico pelo músculo temporal. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você entrou em contato com a gente de alguma forma e tem interesse em fazer esse procedimento, em rejuvenescer, né? Provavelmente já passou dos 40 e já está incomodado com aquele aspecto de cansado do rosto. Isso acontece, isso é muito comum, porque no processo de envelhecimento nós perdemos diversas estruturas. A gente sabe que a gente perde colágeno, mas também a gente perde gordura, a gente perde osso, a gente perde um pouco de ligamentos da face. Então, não basta somente repor volumes. Se fosse somente repor volumes, seria muito fácil. A gente faria somente o preenchimento e a gente conseguiria um resultado muito melhor. Muitas vezes a gente precisa reposicionar algumas estruturas. E aí, por isso que a gente associa a técnica de repor o volume com preenchimento com a técnica do lifting não cirúrgico, que a gente vai reposicionar, levantar algumas estruturas da face. A literatura mostra que nós temos, e é aceito pelos profissionais, que nós temos 7 quedas durante o processo de envelhecimento. Eu vou mostrar um pouquinho cada uma delas. Então, o objetivo do nosso protocolo é reposicionar algumas estruturas e devolver o volume de algumas regiões. Tá? Então, aqui, quais são as 7 quedas da face durante o processo de envelhecimento? Durante o processo de envelhecimento, a gente tem uma queda bem aqui na região da sobrancelha, a gente tem uma quedazinha bem aqui na região da pálpebra, a gente tem uma pequena queda nessa região. A perda de volume, a perda de estruturas importantes na região do malaio, do zigomático, faz com que a gente, e também, claro, de colágeno, de elastina, né? Faz com que a gente tenha a formação do sulco nasogeniano, tá? Através dessa queda aqui. E a gente tem a formação dessa bolsinha, né? Que a gente chama de jaw fat, alguns profissionais chamam de jaw fat, que na verdade é o músculo platisma puxando um pouco para baixo e realmente o tecido que você perdeu volume aqui vai acabar caindo para cá. Então a gente perde um pouco o formato da região da mandíbula. Também acontece uma queda bem nessa região, porque a gente perde estrutura na boca. A ponta do nariz cai um pouquinho, porque a gente perde estrutura nessa região da columela nasal. Tá? Então existem várias quedas e associadas à perda de volume, a gente acaba perdendo o formato do nosso rosto. A gente tem uma perda de volume nessa região, a gente tem perda de volume aqui nessa região, tem perda de volume no lábio, tem perda de volume aqui. Então, a intenção da técnica é basicamente reposicionar os tecidos, tracionando justamente aonde nós temos as quedas. Então, nós vamos tracionar bem aqui nessa região da sobrancelha. A gente traciona também utilizando um vetor que vai pegar toda essa região aqui, dependendo da morfologia, da estrutura facial, do processo de envelhecimento de cada pessoa, a gente pode tracionar em diversos vetores diferentes. Um deles é aqui, é puxando bem por aqui ou puxando bem por aqui. Isso vai depender de cada pessoa. E também a gente vai trabalhar a recuperação de volume nessa região. Com isso a gente consegue um resultado mais natural, sem precisar usar uma quantidade muito grande de volumizador. Além disso, a gente vai também dar um pouquinho de volume nessa região, vai devolver o contorno e o volume para os lábios, tá? Vai trabalhar o design do lábio, vai trabalhar o volume também da região do mento. Então, associando as técnicas de lifting, de temporal, o preenchimento e a toxina botulínica, a gente consegue um resultado muito mais natural, muito mais seguro e sem a necessidade da utilização de grandes quantidades de ácido hialurônico. Então, através desse protocolo, que é um protocolo totalmente diferente de uma cirurgia plástica e diferente também da harmonização facial, nós conseguimos uma segurança muito maior quando comparado com a cirurgia plástica, claro, porque não tem nenhum tipo de sedação, não precisa de anestesia geral,
é todo feito com anestesia local, é totalmente indolor. O pós-operatório, no máximo, vai ter que tomar um analgésico, porque pode ficar um pouco dolorido, né? Mas nada comparado com uma cirurgia. Às vezes é menos doloroso o pós-operatório, até mesmo do que uma harmonização facial convencional com grandes volumes de ácido hialurônico. E comparando com os outros procedimentos, o resultado fica muito mais natural. O grande risco da harmonização facial hoje, em relação à naturalidade dos resultados, são a quantidade de ácido hialurônico que é utilizado. Normalmente, numa harmonização facial, são utilizados de 15 até 30 seringas de ácido hialurônico, né? 30 ml de ácido hialurônico. Com o lifting, associando ao lifting, no nosso protocolo básico, nosso protocolo inicial, a gente vai utilizar 3 seringas de ácido hialurônico. Tá? O que já era bom, antes a gente utilizava para fazer uma harmonização facial full face, a gente já utilizava de 6 a 12 seringas. Hoje, com o lifting, a gente usa 3 seringas de ácido hialurônico. Então, isso traz muito mais segurança e traz muito mais naturalidade no resultado. Outro comparativo que também é feito em relação a esse procedimento são os fios de sustentação. Totalmente diferente dos fios de sustentação, esse procedimento não vai nenhum tipo de inserção na face, tá? A não ser do preenchimento da toxina botulínica, né? Mas o lifting é todo feito na região da têmpora, da região temporal. Então não tem nenhum tipo de hematoma, não tem nenhum tipo de edema, de qualquer coisa que possa interferir no seu dia a dia, na sua estética, que possa te incomodar, né, depois desse procedimento. Ainda comparando com os fios de sustentação, esse procedimento ele é muito mais duradouro, tanto de uma harmonização facial convencional, quanto com os fios de sustentação. Até porque os fios de sustentação, eles não são, muitas vezes eles não são ancorados, eles são flutuantes, tá? E eles são presos por garrinhas no tecido subcutâneo, ou seja, na gordura. A gente sabe que a gordura é molinha, então o que pode acontecer é o fio se soltar. Aqui não tem praticamente nenhum risco do fio se soltar ou superficializar, porque o fio é totalmente ancorado no músculo temporal. Então, se você está se sentindo com aspecto cansado do rosto, quando você vai no espelho e faz esse movimento aqui, dá essa puxadinha assim, e isso te agrada, isso que você quer, então o procedimento que você deve procurar é o nosso protocolo de harmonização facial associado ao lifting pelo temporal. Eu tenho certeza que você vai ficar super satisfeita, você vai recuperar totalmente a sua autoestima.